Muito bem-vindo e bem-vinda a essa super aula, primeira de três, Golden Mentor Year. Uau! Já vou de uma vez aqui compartilhar com vocês. Vamos compartilhar aqui uma apresentação. Eu peço que vocês deixem no mudo o seu áudio. Muito bem, gente. Que legal ver as carinhas de vocês. Deixa o áudio no mudo, mas o vídeo, se puder ativar, né? Que nem o Marcos aí que ativou, Maria Estela, para eu olhar para vocês, eu gosto desse contato visual. Não sei se é porque por mais de 20 anos viajei pelo mundo dando muitas palestras presenciais e estou no online já fazem 7, 8 anos, dando muitas lives, aulas, mas sempre gosto desse contato humano, visual. Estou vendo aí a Rosane, o Marcos, Maria Estela. Então, o pessoal aí que puder pôr no vídeo, isso vai tornar essa palestra, essa aula ainda melhor, porque eu vou estar inspirado. Tá bom? Ainda que eu que falo e você escuta, vai ter momentos de você falar aí pelo chat escrito. Inclusive, vão abrir para perguntas depois, mas você também fala com a tua energia, com a tua presença, dá para sentir daqui, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao evento do Mentor de Carreira com Propósito, ou como eu gosto de dizer, Mentor de Carreira e Vida com Propósito, porque carreira e vida está muito conectado, né? Nossa carreira é uma das áreas da vida e cada área impacta na outra. Então, esse é um evento de 3 dias, 19, 20 e 21 de janeiro. Hoje, dia 19, estamos começando. E quero dizer que é uma honra para mim ter você aqui com a gente. Meu nome é Maxuri Mauro Press, né? Formação médico, depois eu vou contar um pouco da minha história, mas atuo há muitos anos, dezenas de anos, como estrategista e mentor de carreira e vida com propósito, tá? Sou criador do método Passion and Talent, você já vai entender o que que é esse método, o teste, o assessment, EMITOL. Outro dia me perguntaram, mas o que quer dizer EMITOL? Mapeamento de talentos online. Eu peguei a abreviatura MTOL, MTOL. E desde agora quero dizer a você que transformação não nasce do improviso, tá? E você sabe a diferença entre mudança e transformação? Mudança é externa, é superficial. Transformação é interna. A gente pode mudar o look, né? O cabelo, mudar de roupa, mudar de trabalho, mudar de casa, mudar de cidade, de país, mas internamente a gente segue o mesmo. Nossa forma de pensar, né? O mindset, nossa forma de sentir, de se comportar, nossas atitudes, os pontos fortes, os pontos fracos. A grande transformação vem de dentro para fora. Quando a gente transforma o nosso mundo interno, isso se reflete no espelho da vida e aí começam as grandes mudanças externas como consequência da transformação interna. E isso não acontece por improvisação. A transformação nasce de um processo profundo de desenvolvimento humano, tá? E com método validado. Então você já vai entender por que que o método Passion and Talents leva a muito mais do que uma mudança, uma transformação que vai provocar mudanças fora que se sustentam com o tempo, tá bom? Então, vamos por aqui. Hoje é o início de uma jornada maior. Anota na tua agenda, se ainda não anotou, GMY, Golden Mentor Year, o ano dourado do mentor, da mentora, hoje, dia 19 do 1, porque vai fazer história se você aproveitar essa aula. Porque aqui é muito mais que conteúdo. Se você aproveitar, você vai dar um salto de prosperidade, de felicidade, de saúde, de realização, tá? Inclusive pela numerologia, hoje, 1 mais 9 dá 10, dá 1. Mês um. E 2026, 2 mais 0 mais 2 mais 6 também dá 10 que dá um. Tá cheio de um na numerologia hoje, porque é um início, é um start. Hoje é um start da nossa nova etapa de vida. Mas
se vem de uma decisão estratégica. Você tem uma decisão a tomar hoje. E o teu futuro depende dessa decisão. Aqui, conteúdo não é o principal, porque conteúdo você acha na internet, você pergunta para o GPT, certo? Para uma inteligência artificial. Eu vou te transmitir algo mais que conteúdo, que é 57 anos de experiência de vida e os frutos desses anos e o método que pode te ajudar a você dar um salto. Bom, fica com essa palavra aí na tua mente, é uma oportunidade de reposicionamento profissional. Se puder, mesmo que você está aí com o microfone no mudo, repete em voz alta ou na tua mente. Hoje eu tenho a oportunidade de um reposicionamento profissional, tá? E quem sabe até familiar, pessoal, familiar e social. Bom, o mercado do desenvolvimento humano está mudando. Quando eu falo mercado do desenvolvimento humano, todos os profissionais que, de uma forma ou de outra, seu resultado depende de desenvolver pessoas, seja profissionalmente, seja na parte saúde terapêutica, psicológica, espiritual, não importa. Tudo isso que é desenvolvimento. Por quê? Porque a sociedade separou, né? Há muito tempo atrás, em sociedades ancestrais que eu investiguei, o profissional que cuidava da saúde física, emocional, mental, espiritual, realização de missão de vida, de propósito, era o mesmo. A formação era uma só. Nas tribos se chamava o xamã, né? Em algumas sociedades era um outro nome, mas tinha essa figura daquele que estudava numerologia, astrologia, astronomia, química, ciências, biologia, misticismo, espiritualidade, né, meditação, tudo. Ele tinha uma visão sistêmica, holística do ser humano. E nossa sociedade fragmentou tudo isso. O cardiologista sabe muito de coração, mas não sabe de ser humano, só sabe de coração físico e um pouquinho do emocional. O psicólogo sabe do emocional, sabe do mental, mas o que sabe do físico? Ah, Maxuri, mas que tem que se especializar, porque tem tanto conhecimento, que não dá para saber tudo do material, né, do corporal, emocional, mental, espiritual e ainda das áreas da vida da pessoa, porque a saúde e desenvolvimento e felicidade tem a ver também com relação de casal, de paternidade e maternidade, de, né, família maior, sistêmica, amigos e tantas coisas, filantropia, tudo isso é uma coisa só. É, tem muito conhecimento. Só que agora, graças à inteligência artificial, você não precisa ficar decorando e sabendo todos esses conhecimentos. Então, o grande diferencial é a visão do ser humano como um todo. Esse mercado está mudando, graças à internet, Google, agora inteligência artificial, entendeu? Por isso que muita gente já está sendo substituída por IA, por robôs, e ainda vai ser muito substituída. Por quê? Porque seu trabalho se resume a um checklist, a um trabalho braçal, ou um trabalho que é só informação, conhecimento, e isso já máquinas podem fazer. Muito melhor, né? Então, cadê o talento humano? Cadê aquilo que as máquinas não substituem? A arte, a criatividade, a improvisação, a espontaneidade, a conexão humana, a conexão espiritual, tantas coisas que inteligência Realmente. artificial, máquina, né? Fechem o microfone, pessoal, por favor, fechem o microfone. Deixa eu ativar aqui o mudo. Bom, Nayara faz isso agora, né? Lá nos três pontinhos. Então, esse mercado, a gente tem que se adaptar e surfar essa onda, senão nós vamos ser um coach, um psicólogo, um terapeuta, um orientador, um consultor, um líder de equipes, um RH, um educador, um desenvolvedor de pessoas obsoleto, certo? A gente tem que. Aí está a grande oportunidade para quem entende de talento humano, dom, virtude,
quem entende de valores e princípios, quem entende de missão e propósito. Olha a crise, quanta gente perdida, quanta gente desnorteada, caindo em depressão, caindo em TDAH, caindo em ansiedade, em insônia, em drogas, burnout, etc. Adoecimento, doenças. Por quê? Desconexão com sua essência, sua alma, seu ser e a missão que vieram realizar no mundo. Ah, mas que eu tenho que ganhar dinheiro. As pessoas que mais dinheiro ganham são aquelas que fazem o seu talento brilhar e fazem com paixão que fazem e entregam com excelência, né? E com ética, se destacam, entregam com método. Então, quem continua atuando apenas como um profissional que atende, aprendeu lá na faculdade, aprendeu lá na pós, aprendeu numa formação e segue ali repetindo aquele método superficial. Não é um método profundo de transformação, é um método superficial de adaptação. Não tem estrutura nem posicionamento claro, vai continuar invisível. Tem muita gente boa, profissionais bons, invisíveis, tá? Invisíveis. E não é só questão de saber fazer marketing digital. Claro que tem que saber. Mas antes disso, não dá certo um marketing digital se você antes não tiver a tua identidade profunda e autêntica e a tua metodologia baseada na tua experiência de vida e na experiência do teu mentor. Bom, vamos adiante, senão eu vou dar toda a aula só nesse slide aqui. Eu me empolgo. Para quem que é essa aula? Vamos ver se é para você. É para você que já desenvolve pessoas ou quer começar a desenvolver pessoas. Desenvolve ou quer desenvolver pessoas profissionalmente nas suas carreiras, nos seus negócios. Para você que já fez várias formações, cursos, mentorias, mas se sente estagnado naquele tédio do dia a dia. Falta método. Você sente que falta método? Um método melhor, mais atualizado, mais profundo, mais transformador, com mais clareza, com mais estrutura para o que precisa hoje e para o nicho que você quer atender, ou talvez você nem saiba direito, não, falta também clareza de nicho. É para você que ajuda, mas não consegue repetir resultados com consistência. Tua atuação não tem previsibilidade, tem altos, tem baixos, não tem previsibilidade. Talvez você não se sente valorizado na carreira, não consegue se destacar no mercado, tem dificuldade de se posicionar, de captar clientes, de gerar tua prosperidade. Porque o que você faz é o mesmo que muitos outros fazem. O que se oferece é o mesmo que muitos outros oferecem. Agora, essa aula não é para você que só quer conteúdo para se sentir bem agora, assistir uma aula para te energizar, para te motivar e não tem comprometimento com ação nenhuma. Amanhã vai estar frustrado de novo. A motivação passa. É fogo de palha. Não é para você que fica procurando atalhos mágicos, mas sem compromisso de ação. Você quer que simplesmente alguém faça por você? Claro, o método que eu vou te apresentar não é para você trabalhar como doido e perder saúde, relacionamento com família. Eu consegui com os anos, eu tenho 57 anos, e consegui esse equilíbrio de ter uma vida, um estilo de vida maravilhoso. Quando eu estava tomando banho para me preparar para cá, eu estava só agradecendo e agradecendo por tanta coisa maravilhosa na minha vida. Mas isso não vem de improviso, vem de aprendizagem de um mentor e vários mentores que eu tive, tá? Tive também terapeutas, coaches, consultores, professores, mas os que mais me ajudaram a transformar, mentores. Por isso que eu decidi me tornar mentor. Não é para você se você não quer aplicar nada, só assistir essa aulinha e achar que, uau, fez algo maravilhoso só de assistir, tá? Se esse é teu caso, prefiro que você saia. Eu prefiro uma audiência menor, mas comprometida, do que uma sala cheia de curiosos. Beleza? Estamos jogando limpo aqui.
Eu vou repetir isso. Eu te pedi para você se fixar na tua cabeça, na tua mente e no coração, se possível. E eu vou repetir. Essa é uma oportunidade de você reposicionar tua área profissional. Para 2026 ser mais valorizado, ter mais prosperidade na tua carreira, se sentir mais apaixonado pelo que você faz, ver mais resultado no que você faz, sentir tua alma se realizando mesmo. O que você vai entender nessa jornada hoje, amanhã e depois de amanhã? Como funciona o método Passion and Talents, como usar o teste Emitol Pro para um diagnóstico profundo que transforma intuição em direção, como formar-se e atuar como mentor de carreira e vida com propósito nesse método. Então não é só ficar consumindo mais conteúdo, é você ocupar um espaço que agora está vazio no mercado. A demanda está altíssima e tem poucos profissionais preparados, qualificados para dar mentoria de carreira e vida com propósito realmente de impacto, unindo propósito, método e prosperidade. Eu demorei anos para me tornar mentor, depois de ter atuado anos como médico, homeopata e psicólogo junguiano, coach, consultor, orientador, analista comportamental, facilitador e palestrante, escritor, anos para chegar em mentor, que é algo muito mais power. E você não precisa demorar o que eu demorei, 30 anos. Você pode, em um ano, fazer toda a diferença. Em poucos meses, se você acelera, porque eu vou entregar um método validado e o passo a passo desse método, tá? Tem gente que aprendeu esse método e em 3 meses quintuplicou seu faturamento. Tem gente que aprendeu esse método e em poucos meses já estava atuando nessa nova profissão. Outros querem mais devagar. Você vai no seu ritmo, mas é rápido e não tantos anos como eu levei. Existe uma diferença enorme entre ajudar pessoas e construir carreiras e vidas com clareza, direção e prosperidade. Ajudar, você pode ajudar um pouquinho a pessoa. Quem você ajudou há um ano atrás, 2 anos, 5 anos atrás, será que lembra de você? Com que frequência lembra de você e sente gratidão? Ou até fala para você: quero te agradecer porque você mudou minha vida, você me transformou. Hoje sou muito mais próspero, feliz, realizado graças a você. Quanta gente te fala assim no teu dia a dia, tá? Roberto, fecha o microfone, por favor, Roberto. Bom, gente, pelos frutos que se reconhece a árvore. Eu não trabalho só com promessa, com resultado. E aqui eu vou te mostrar casos reais. E não é que eu vou contar para você, eu vou te mostrar aqui. Eu tenho centenas de vídeos de depoimentos de clientes satisfeitos, centenas. Eu vou te mostrar três para você ver, nas palavras da própria pessoa, tá? Eu tenho que compartilhar com som. Deixa eu voltar a compartilhar aqui com som. Aí. Então, eu vou primeiro assinar-me Cristine Giordani, uma psicóloga que fez minha formação. Além dela receber mentoria, passar pelo método, ela se formou mentora, consultora e coach do método, analista também. Vamos ouvir ela aqui. Eu sou Sinarme Cristine, sou Tá psicóloga, escutando, coach e Marcos? criadora do empreendimento Atuarte Training. E algo que me marcou muito assim foi aprender como apoiar as pessoas a terem mais motivação e realização pessoal e profissional no trabalho, a partir dos seus talentos. Então, eu trabalho numa empresa na área de RH e o que eu busquei fazer foi observar o perfil de cada um em relação ao cargo e a função que desempenha na empresa, buscando observar se estava alinhado com os seus talentos. E eu acredito realmente que quando a gente faz algo que tá, onde a gente pode se expressar, a gente pode usar nossas habilidades,
nossos valores, para desempenhar nossas funções, a gente ganha com isso motivação e realização. E a empresa ganha com isso melhores relações e melhores resultados. Então, super recomendo. Olá, eu sou Sinarme Cristine Giordani, sou psicóloga. Peraí que aqui foram dois depoimentos, mas o primeiro já bastou. Agora eu vou mostrar para você o depoimento do Paulo Generino. Ele vai falar quem é ele aqui. Olá, tudo bem com você? O meu nome é Paulo Generino. Eu sou um profissional de desenvolvimento humano com foco em aposentadoria. O meu trabalho hoje é voltado para apoiar pessoas que estão aposentadas ou que estão prestes a se aposentar a descobrirem ou a redescobrirem seus talentos e canalizá-los na direção de uma aposentadoria ativa e saudável, produtiva, enfim, o que eu chamo de uma aposentadoria integral. E o curioso é que eu passei por esse mesmo processo. Eu fui, durante mais de 30 anos, executivo e consultor organizacional. Trabalhei em estratégia, trabalhei em marketing, trabalhei em gestão de projetos. E quando estava prestes a me aposentar dessa carreira, descobri o trabalho do Mauro Maxuri. E achei interessantíssima a proposta dele. Resolvi então fazer o curso de consultor de talentos. Depois eu fiz um mapeamento de talentos online e recebi a devolutiva dele mesmo. E resolvi também contratá-lo como meu mentor, meu orientador nessa transição de carreira. A partir daí fui recebendo vários insights e fui também tive vários caminhos que ele foi apontando, né? E aí pensei o seguinte: por que então não trazer essa experiência do planejamento empresarial, da estratégia empresarial para a estratégia pessoal? Resolvi então me tornar consultor de talentos, fiz também certificações em coaching, em PNL e já atendi várias pessoas nessa área, né? Acredito que as pessoas que atendo estão realmente transformando suas vidas e só tenho, portanto, a agradecer ao Maxuri pela sua orientação precisa, assertiva e pelas ferramentas, como eu já falei, bastante bem estruturadas, que me ajudaram muito nesse processo todo de transição de carreira e que hoje me ajudam também a fazer o meu trabalho, tá? Então, Maxuri, muito obrigado, né, por todo esse apoio, por toda essa orientação. Um grande abraço. Aí o Paulo e mais um que é o da Juliana Malhadas. Bom dia, pessoal. Eu sou a Juliana, psicóloga, e estou realizando mentoria com Maxuri. Eu tive uma experiência maravilhosa essa semana, depois da sessão e depois do workshop da prosperidade. Estava com dificuldade em me posicionar com relação a valores, a cobrar, né, e me posicionar com relação ao meu reconhecimento, meu valor e do que eu mereço. E consegui falar e colocar o valor que eu achava justo. E a pessoa, na mesma hora, aceitou, sem pedir desconto, sem pechinchar. Então, eu vi como uma grande vitória. Foi um desafio enorme para mim. E depois me veio uma sensação de muita alegria, dessa sensação mesmo de prosperidade. Então, fica aqui o meu depoimento. Vamos avante, vamos seguir em frente, que é possível, é acreditar e acreditar nas nossas potencialidades. Aqui fica o meu abraço. Muito obrigada. Aí, depoimento da Juliana. Aqui nessa sala. Aqui nesse lugar. Pessoal, ponham no microfone no mudo, por favor. Vamos aproveitar, Catarina Carmo, Porque eu não acredito. Vai ficar com o tempo dele. já pus no mudo aqui, pronto. Gente, vamos aproveitar aqui, escreve para mim no chat, escreve aí no chat o seguinte, qual é a tua cidade e profissão que eu quero saber. Estou aqui com o chat aberto, vou dar um oi, ó, para aparecer para você o chat. Escreve aí tua cidade e profissão. Boa noite, Isadora. Gostei do beija-flor. Escrevam aí, qual é a sua cidade e sua profissão? Isadora é de São Paulo, naturóloga. Minha esposa fez naturologia aqui em Florianópolis. Que beleza. Bem-vinda, Isadora. Quem mais? Maria Estela, São Paulo, pedagoga e mentora. Uau, que legal.
Marcos Filho, Sobral, Ceará. Eita! Hoje atendi uma mentorada que é ginecologista em Itapipoca. Marcos é mentor iniciante. Legal, Marcos. Bem-vindo aí. Usuário do Zoom São Paulo Psicólogo. Você tem que renomear aí para aparecer teu nome, senão fica usuário do Zoom. Tereza Ribeiro, São José. Cadê que já foi para baixo aqui? São José do Rio Preto. Ó, Tereza, mentora. Mentora de quê? São José do Rio Preto eu já fui várias vezes dar cursos, palestras, consultorias. Paulo Leite, terapeuta sistêmico em São Paulo. São Paulo está dominando. Só porque eu nasci em São Paulo, gente. Bem-vindo, Paulo. Nayara Brasília, estrategista e mentora, minha assessora querida, sempre aí me apoiando. Bruna Lopes, Itapira, São Paulo. Olha, Itapira, gestora e educadora ambiental, graduando de psicologia. Parabéns. O Júlio B. Vitória de Vitória, ó, B. Vitória de Vitória. Eu morei em Vitória. Gente, eu morei já no Rio de Janeiro, Curitiba, Vitória, Goiânia, outros países, todo mundo. Hoje eu estou em Floripa. Denise de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já fui da palestra e curso, enfermeira e coach. Legal. Que área de coach? Ana Carvalho, Rio de Janeiro, morei em Ipanema, garota de Ipanema, por 6, 7 anos. Gerente de RH, pós em gestão de pessoas, formação em análise comportamental. Que show! Atendi muitas empresas aí no Rio. Davi Franca, psicólogo. Muito bem. Tito São José dos Campos, consultor de gestão. Maria Aquino Teresina. Uau! Jornalista especialista em desenvolvimento humano e psicologia positiva. Oswald, americana, São Paulo, psicólogo. Júlia, gerente de contrato, segurança patrimonial em Vitória. Núbia, Ipatinga, terapeuta holística, que maravilha. Floripa, Ilha da Magia, melhor lugar do mundo depois da montanha. Boa. Alessandra, gestora de RH, estudante de administração. Que legal, Alessandra. De que cidade? Cláudia! Cláudia está sempre nas minhas lives, nas minhas aulas, é lá da Angola, está na formação, professora. Ah, estante? Como assim estante do método Emital? Acho que ela quis dizer outra coisa. Roberta de Belo Horizonte, corretora de imóveis. Roberta Mara, muito bem. E Conceição do Coité, na Bahia. Maravilha, gente. Que prazer ter vocês aqui. Depois eu volto aí no chat. Podem ir escrevendo que depois eu volto. Vou seguir aqui no compartilhar da tela. Aí. Você percebeu pelos depoimentos que o padrão sempre é o mesmo? Clareza, direção, execução, tá? Clareza, direção, execução. Por quê? Porque tem método. Então, o resultado não é sorte. Sorte é preparação mais oportunidade, não é isso? Preparação no quê? Num método. Você está preparado, você sabe uma metodologia comprovada, validada para o resultado que você quer, e você vai aproveitando as oportunidades ou criando as oportunidades, tá? Daí Acho vem que a não está poss... passando os slides, viu? Ah, não tá? Peraí. Vou compartilhar de novo. Vê agora aí. Está pelos frutos se Isso, reconhece a árvore. isso, esse. É que eu tô lendo aqui embaixo, ó. O padrão é sempre o mesmo, aqui embaixo. Agora eu vou pro próximo, olha. Estão vendo aí? Sim, Beleza. Obrigado, Marcos. Deixa eu explicar para vocês, né, antes da gente entrar no conteúdo em si, de onde veio esse método que eu estou ensinando a vocês. Eu fiz medicina dos 17 aos 23 anos, então fazem 34 anos que eu me formei médico em São Paulo. Aí eu fiz lá pós de homeopatia, pós de psicologia junguiana, comecei a trabalhar em hospital, consultório, tinha consultório em Pinheiros, outro em Atibaia. Aparentemente estava tudo maravilhoso, né? Ganhando bem, um bom trabalho, reconhecimento, família orgulhosa de mim,
Tá tudo aparentemente bem, mas eu entrei numa crise existencial que me levou à depressão. Tive na época um acidente de carro, quase fatal. Por que essa crise? Porque dentro eu estava sentindo minha alma chamar para algo maior. Não era suficiente eu estar lá como médico homeopata e psicólogo junguiano, em consultório, em hospital. Velho, tô com dor. Gente, põe o microfone no mudo, por favor. Para o meu caso, minha missão, isso era só preparação. E por medo de perder o que eu tinha conquistado, eu não fiz as mudanças que era para fazer, as transformar, porque não tinha transformação interna. Eu queria só manter aquilo que eu tinha conquistado depois de tantos anos. E por isso fui entrando em depressão. Tinha muita ansiedade. E por isso chegou lá o acidente para me dar o. É agora ou nunca, né? A segunda chance é aí. E aí eu resolvi buscar realmente a transformação e alguém que me ajudasse, porque eu não sabia o passo a passo, como é que eu ia me encontrar, qual era a minha verdadeira missão, propósito, e como que eu ia realizar essa missão. Eu queria ajudar o mundo, eu queria, mas não sabia bem como fazer isso. E aí, nessa época, eu encontrei meu mentor raiz, depois outros mentores. Gente, fiz muito investimento. Acho que foi eu calculei mais de R$ 1 milhão que eu investi em terapias, cursos, formações, viagens para aprendizagem, etc. Eu realmente dei prioridade a isso. Tudo que ia sobrando de dinheiro eu ia investindo no meu desenvolvimento. Naquela época, estou te falando isso de 30 anos atrás, mais ou menos, 28 anos atrás. Eu tive dois livros que foram mudança de chave para mim: O Descubra Seus Pontos Fortes, do Marcus Buckingham, e O Paraíso da Abundância, do Surjava Solar. Principalmente esses dois livros mexeram muito comigo. E recebi uma orientação personalizada. Eu comecei a fazer um monte de formações. Aqui eu te dou alguns exemplos, tá? Tem mais formações ainda. Me formei terapeuta de regressão consciente, hipnoterapia, né? Renascimento e outras terapias, aromaterapia, reiki, etc. Autoliderança, projeto de vida. Me tornei consultor e professor de autoliderança e projeto de vida, de orientação profissional, de consultoria de carreira, liderança de equipes, empreendedorismo, oratória. Aqui eu não pus prosperidade, eu fui fazer o curso mais top dos 25 cursos do Segredos da Mente Milionária. Fui nos Estados Unidos fazer o Train the Trainer, que forma treinadores de mente milionária. Fui lá. Gestão por competências, coaching. Eu fiz duas formações de coaching, uma em Master Coach e me especializei em coaching de talentos, de carreira, coaching executivo, coaching de vida, marketing digital. Aprendi com os melhores. Inteligência emocional, fiz até curso de clown, de palhaço. Fui ser treinado por xamãs do Chile, do México, dos Lakota, Estados Unidos, da Sibéria. Fui para a Índia aprender com Dalai Lama meditação. Fiz vários cursos, treinamentos com lamas do Tibete, do Nepal. Tá me entendendo que, sabe essa busca de conhecimento, experiência, transformação? Eu botei de prioridade isso, gente, durante anos. Então, eu fiquei aí 20 anos em turnês por 10 países, 50 cidades, 3 continentes, como instrutor internacional da Condor Banco, lá do Chile, que é uma das maiores do mundo em desenvolvimento humano e é latino-americana. Viajando, 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 viajando. Em 2005, então está fazendo 20 anos, 21 anos, que eu criei o método Passion and Talents. Criei esse software que é o Emitol, que eu vou apresentar a vocês. Esse é meu livro, ó. A Era do, tá vendo aí pequenininho eu? A Era dos Talentos. Esse é um dos meus filhos, né? Meu livro, livro lindo. 2007 foi publicado pela Quality Mark. Minha empresa Taut, eu sou empreendedor há 21 anos. Empreendedor, tá? Então, nesses
20 anos, 30 anos, eu calculo que mais de 10 mil pessoas eu consegui impactar. E centenas de empresas. Aqui tem alguns exemplos, e não é que eu fui lá dar uma palestra, não. Projetos de 6 meses, de um ano, de 2 anos, em 20 cidades da empresa. Olha, Petrobras, Senai. Petrobras, só para te dar um exemplo, eu dei mentoria e formei mentor, o coordenador do saque da Petrobras. Ele aplicou na equipe de saque, serviço ao cliente, e ganharam os prêmios, todos os prêmios de melhor saque do Brasil, em um ano. Só para você ter ideia, eu não vou ficar contando de todos aqui, mas só para você ter ideia do impacto desse método. No Senai, NET, Duke Energy, Coca-Cola, Banco do Brasil, Caixa, Magazine Luiza, Ford, Volkswagen, CETEC Consulting. Inclusive, no Banco do Brasil, uma executiva fez a tese de doutorado dela baseado no método. Teve a nota mais alta. Na Duke Energy, 3 executivos fizeram o projeto de MBA da Dom Cabral no método, tiveram a nota mais alta. Tá? Então, só para te dar assim um pouco da consistência e solidez desse método que eu tenho para ensinar você. Ele veio da minha experiência e eu fui o primeiro que fui aplicado, me auto-apliquei esse método, certo? E ele veio do melhor de todos esses anos de experiência. Bom, vamos então ao conteúdo dessa primeira aula. Anota aí, tá com caneta e caderno para anotar? Um tablet? Sobre o que nós vamos falar hoje? Os 3 erros que te afastam e os 3 acertos que te aproximam de uma vida e carreira com propósito. No final, eu vou te convidar para a próxima aula, que é amanhã, 20 horas. Amanhã, você vai entender o que separa quem vive disso daí de quem só tenta viver. Né? Como viver uma vida e carreira com propósito. Bom, vamos primeiro então. Antes de falar do primeiro erro, eu quero te esclarecer o seguinte: não é que você falhou, você não falhou. O problema é o modelo que te ensinaram, tá? A sociedade, a família. Carreira e vida não se constroem com cursos soltos, nem com boa intenção, nem com improviso. Eu, na faculdade de medicina, tinha amigos que tinham notas mais altas que eu, bem mais altas, e não se deram bem como médicos. Outros eram medianos e tiveram muito sucesso como médicos. Ter sucesso não é porque tirou nota alta, porque assistiu todas as aulas, porque se graduou e recebeu o diplominha, ainda mais no mundo de hoje. E tampouco de improviso. Você faria uma cirurgia com um cirurgião que aprendeu pelo Google? Que aprendeu no improviso? Ou você, se precisar de uma cirurgia, vai escolher um cirurgião que aprendeu numa das melhores escolas de cirurgia, com um dos melhores cirurgiões professores, entendeu? Por anos eu vi esse padrão aqui, olha. Profissionais incríveis, gente inteligente, gente sensível, gente espiritual, gente do bem, mas perdidos de como orientar as decisões de carreira. Quando eu fiz a faculdade, não me ensinaram como gerir minha carreira. Te ensinaram na faculdade isso? Na pós-graduação, na especialização de não sei o quê. Não. Tinham formação, experiência, mas não tinham o método para gerir suas carreiras. Bom, então vamos para o primeiro erro. Nayara, você quer que eu feche o microfone da pessoa aqui? Quero porque eu não consigo mutar. Tá, deixa eu Eu não tô mutar. com corda, Adriano. Onde é que está essa Se pessoa tiver querendo? como deixar todo mundo mutado, é melhor. Só o seu. Olha, estava Os programado outros. todo mundo mutado, mas a pessoa se desmutou a si mesma. Entendeu? Muta de novo. Ai, ai. Bom, eu acho que ela já está Não, a aqui. Catarina não mutou, não. Muta lá, Catarina, por favor. Catarina? Ixi, cadê a Catarina Catarina? Carmo. Espera aí que... Eita, Lelê.
Você não consegue fazer isso nos três pontinhos? Não, eu não tô conseguindo. Isso para mim só abre chat. Eu Eu não não tô estou como vendo a coloca o triângulo aqui, Catarina não. aqui. Não me aparece Catarina, não. Catarina. Carmo. Como? Catarina Carmo. Aqui, achei. Ah, é a mesma que já estava com aberta. Bom, mutei a menina. Erro número um, gente. Formação é diferente de atuação estruturada. Formação não é método. Formação você aprende um monte de conhecimentos, um monte de técnicas. Mas o que fazer com tudo isso? Não é um método desenhado para o que você veio fazer no mundo. Me entende a diferença? O método da tua missão, o método para o teu nicho de mercado, o método para o teu estilo, para o resultado que você quer. Certificado não é processo, experiência não é mentoria profissional. Conhecimento sem método não gera previsibilidade. Então, quando eu te falo de método, não é fazer uma formação. A maioria das formações, ela não te ajuda no método, ela te ensina um monte de coisas, um monte de teorias, um monte de técnicas, e você sai que você não sabe direito. Eu já vi isso quantos que de formações de coaching, de terapias, fala, nossa, eu fiz uma pós, eu fiz não sei o quê, eu não sei por onde começar, porque não sai com um método para o seu caso. Esse é o diferencial de mentoria. O que faz um mentor? Te entrega o que você precisa. E se você é mentor, você vai personalizar o que a pessoa precisa. Não é aplicar um método generalista. Por isso que conhecimento sem método não gera previsibilidade. Porque cada caso é um caso. E se você aplica a mesma coisa que você aprendeu em todo mundo, você não vai ter consistência de resultado. Porque cada pessoa é uma. Por isso que nas empresas, o pessoal fica doido. Os líderes. Porque cada um na equipe, né, faz aquela técnica de motivação geral, funciona com um ou com o outro. Porque cada um é diferente. Um, um pai, eu sou pai, um pai tem vários filhos, uma mãe tem vários filhos, filhas, você vai tratar igual e dar a mesma educação para os três, para os quatro, para os dois? Não, porque cada um tem sua individualidade, você tem que ter um método para cada um. Aí você vai ter previsibilidade, tá? Então esse é o erro número um. Erro número dois, espiritualidade é diferente de improviso. Espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando assim dessa espiritualidade que é a gente acreditar, ter fé numa força maior, numa inteligência maior, num propósito maior do que a sobrevivência, a luta pela sobrevivência e as coisas materiais. E querer, né, ser do bem, querer fazer um bem para o mundo. Isso é um valor importante, espiritualidade é um dos meus principais valores. Mas não substitui processo, gente. E tem muito profissional que não segue processo, não segue método, porque se acredita espiritualizado. Eu sigo a intuição, que seja o que Deus quiser. Teve um dia desses que uma pessoa, não é mentorada minha, né? É uma pessoa que chegou assim e eu fui qualificar se ela tinha perfil para minha formação. E ela falou, eu perguntei, e aí, estamos no início de 2026, você já tem o teu projeto 2026 por escrito? Você já tem tuas prioridades, as estratégias? Não, eu não escrevo nada disso, porque é o que Deus quiser. Tudo está nas mãos de Deus. Ah, é? Tudo? Você não tem livre-arbítrio? Você não acredita em livre-arbítrio, não? Ah, eu acredito em livre-arbítrio. Mas então, se você foi criado à imagem e semelhança de uma inteligência criadora, você também é uma inteligência criadora. Você já pensou de que
Deus te deu livre-arbítrio para que você crie o teu destino e não fique culpando depois que é Deus, porque pôs a responsabilidade em Deus? Ah, é, não tinha pensado nisso. Claro, reza, medita, escuta a intuição, veja os sinais divinos que vêm dessa força superior, mas quem toma a decisão e quem planeja e quem dá a direção e quem assume a responsabilidade da tua vida é você. Senão é que nem criancinha que depende 100% do pai e da mãe. É uma criança imatura ainda. Então eu não aceitei ela na formação por causa disso. Ainda não está madura para isso. Ser espiritualizado, olha isso, veja se faz sentido para você. Ser espiritualizado é unir intuição, razão e metodologia validada. Tem gente que é bem racional e metodológica, processo, mas não segue a intuição. Não é não tem a parte espiritual, é materialista, não tem conexão intuitiva, então não escuta o que é a voz da alma. Jung dizia, né? Teu inconsciente, nosso inconsciente, de todo mundo, a mente inconsciente de todo mundo está unida e se comunicam. Só que ele chamou de inconsciente coletivo porque a maioria de nós não tem consciência, senão seria consciente coletivo. É inconsciente. Mas o que é a evolução espiritual? Você vai tomando consciência da inteligência coletiva. Hoje se fala mastermind, um pequeno grupo, já começou, né? Bom, eu terminei ontem de ver um seriado chamado, muito louco, gente, que fala sobre isso, chama Pluribus, Pluribus, na Apple TV. Bem instigante sobre isso daí. Intuição mais razão significa lado direito do cérebro, racional, lado esquerdo do cérebro, intuitivo. Aí você está usando os dois lados do cérebro. E a metodologia validada é a ação. Aí é completo. Veja se você está nesse círculo vicioso aqui. Você faz um curso, sai empolgado do curso, vai tentar pôr em prática. Meio que improvisa porque não sabe bem pôr em prática. Sai frustrado. Aí você acha que você precisa de outro curso. Você acha que, né? Síndrome do impostor, não, é que me falta mais conhecimento, mais técnica. Aí você vai para outro curso, sai empolgado. E assim vai, acumulando cursos, formações, especializações e acumulando frustrações. Faz sentido? Escreve aí no chat se isso já aconteceu com você, tá? Sem método, o ciclo sempre está recomeçando. Por isso, não é ficar fazendo cursinho e recomeçar e mais cursinho, é você ir até o fim num método validado, porque é que nem fazer pizza, leva um tempo, gente. Eu adoro pizza. Em casa, toda sexta, tem pizza porque a esposa faz massa orgânica de fermentação natural. Eu não vou mais em pizzaria lá fora. É maravilhoso, daquelas crocantes assim. Eu faço o recheio. Ela faz a massa, eu faço o recheio, trabalho em equipe e o filho come, né? Gente, imagina eu começar a fazer a pizza e aí paro. Faço outra, depois faço outra, depois faço outra. É preciso ir até o final. Tem gente que entra aqui numa aula como essa, como a minha, e não vai até o final. Então, são abortos. São pessoas que não aprenderam a concluir, a ir até o final, a ter persistência, comprometimento, porque motivação sobe e desce. Comprometimento, compromisso é o que te mantém quando você está motivado e quando você está desmotivado. Mas você tem que saber com que se comprometer, né? Se comprometer com o que vale a pena, o que vai dar o resultado, e você vai lá, até dar aquele resultado. Bate a manteiga, bate o leite, né, até virar manteiga. Então, escreve aí no chat, eu vou até o final. Porque no final dessa live você vai ter a compreensão dos 3 erros e 3 acertos. Coloca aí no chat, eu vou até o final.
Erro número 3. Não se posicionar como mentor. Você não tem 15 anos de idade. Você não tem 20 anos de idade. Será que eu pergunto quantos anos você tem? É indelicado perguntar a idade, dizem? Eu digo a minha, 57 anos. Mas, em março vou fazer 58. Estou me aproximando dos 60 para sentar. Mas pelas carinhas que eu estou vendo aqui, você é uma pessoa adulta já com experiência de vida, né? Ah, tem gente que não abriu aqui para eu ver a sua carinha. Você, Oswald, você tem já experiência de vida e ainda não se posiciona como mentor, como mentora. A dor real não é falta de talento, é você não ter um método com clareza, com direção e que te diferencie, tá? Porque assim como teve aquela explosão de coaches que virou na moda e depois coach ficou denegrido, agora tá uma explosão de formação de mentores, mentorias, mas eu fico observando essas formações de mentores que tem por aí, parece tudo igual. Vamos pegar a tua experiência e transformar num método de mentoria. E pronto. Eu fiz um desses cursos para ver como é que era. Sabe como é que é? Então escreva aí quais são teus conhecimentos e experiências. Agora escreva como você vai transformar isso num método de mentoria e dá umas diquinhas. Isso não é suficiente, tá? Por isso que o pessoal vai entrando no mercado, vai se chamando aí, se posicionando como mentor e depois não se sustenta nos resultados, tá? Então, aqui a gente vai mapear teus talentos e cada um tem talentos diferentes. Mapear tuas paixões, mapear tuas competências, mapear tuas fortalezas, mapear teus conhecimentos e experiências, mapear tua individualidade e juntar com minha experiência e método. Esse método nós vamos juntar com tuas fortalezas. Olha a riqueza disso. Senão você é mais um no mercado fazendo o mesmo de tantos superficial, tá? Mentor é identidade, tá? É individuação. Jung, o psicólogo Jung, criador da psicologia junguiana, Márcia da Silva, eu pus o mudo, tá? Tinha saído do mudo. Mantenha no mudo, por favor. Onde estava? Jung. Jung era discípulo de Freud. Freud já fez uma proeza, né? Aqui no Ocidente para nós, falar do inconsciente pessoal. Jung foi ainda mais além, falou do inconsciente coletivo, dos arquétipos, complementou, tá? Cada um tem sua missão. Jung falou da individuação. Freud se focou nos desejos reprimidos ou não realizados, os medos, os instintos, as pulsões que ficam no inconsciente. Jung se focou em estudar mitologias, culturas do mundo, estudar os arquétipos, os símbolos. E ele acabou descobrindo que dentro do nosso inconsciente existe um self. Ele chamou de self. É um outro eu, tá? Não é o nosso ego. Nosso ego é um pequeno eu que tem seu ponto de vista pessoal, tem sua visão pessoal. É a nossa máscara, a nossa persona. O ego é esse pequeno eu do nosso dia a dia. Mas nós temos um outro eu. Claro, se você vai para as religiões e caminhos espirituais, eles chamam o Cristo interior, o Buda interior, o Tao, a chispa divina, o grande mistério, etc, né? A presença eu sou. Mas Jung era psicólogo. E dentro da psicologia ele chamou de self. E esse outro eu, tá? O nosso pequeno eu, que é o ego, está focado em conforto, prazer, sobrevivência da espécie,
dinheiro, poder, fama, essas coisas. É egocêntrico. Busca aceitação, reconhecimento, tá, tá, tá. Beleza. Esse outro eu quer sabedoria, quer aprender, quer ensinar, quer abrir seu coração e amar cada vez mais. Entende? Está centrado em entregar, é como um sol, em brilhar, em servir. É feliz servindo, é feliz ampliando consciência, evolução, é feliz superando todos os medos, inclusive o da morte, e vivendo em paz, e se dedicando a grandes causas. Esse nosso eu que o Jung chamou de self. E o processo é de individualização. Individuação, ele falou. Sair da máscara. Primeiro você tem que perceber que você não é esse pequeno eu. Isso é uma pequena parte de você, que você está identificado com isso. Eu sou fulano de tal, profissão tal. É como eu falar assim, eu sou o Maxuri, o Mauro Prez, eu sou médico, eu sou coach, eu sou brasileiro, eu sou homem. Não seria melhor eu dizer, eu recebi esse nome? Eu me graduei em medicina? Eu tenho um corpo que nasceu no Brasil, é um corpo masculino? Percebe? E aí, o processo de individuação tem a ver com ampliar nossa consciência com o que temos dentro, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até integrar esse grande eu, esse eu maior no pequeno eu. Eu não vou entrar em mais detalhes, mas o que eu quero te dizer é que mentoria tem a ver com esse processo de individuação, de você, mentor, mentora, e dos teus clientes. Entende? É uma transformação profunda tua e das pessoas que você vai ajudar. E isso, estamos falando de um processo muito profundo, que vai além da terapia. Terapia não é mentoria. Terapia é maravilhoso. Terapia cura feridas psicológicas, equilibra conflitos. Mentoria desenvolve as potencialidades internas. Dá mais certo, quanto mais terapia a gente faz, melhor vai na mentoria, entende? Mas são coisas diferentes. Vamos lá. Então, os três acertos agora. Acerto número um: usar método validado. Olha aqui embaixo. Parar de tentar organizar tudo sozinho. Eu sei o que é isso, a gente achar que a gente consegue sozinho tudo, super-homem, super-mulher. Não, eu consigo, faz ali a colcha de retalhos, daquela, o que eu chamava de improvisação. Tentar tudo sozinho. Imagina o seguinte, que você nunca viu, como é que eu posso dar esse exemplo? Sabe aquela frase, para quem inventar a roda se já inventaram? A humanidade tem milhares de anos, gente. Alguns falam de 6.000 anos, mas tem evidências de 10, 12 mil anos, e agora estão saindo evidências de 100 mil anos, de 200 mil anos. Evidências científicas, arqueológicas, inclusive de sociedades, Atlântida, não é mais de teoria, comprovações científicas. Existiu Atlântida, Lemúria, tudo isso. A humanidade é muito antiga. E por isso, se você vai, eu estudei muitas culturas. Se você vai ver lá as culturas, eu fui para Singapura, para a Índia, para o Vietnã, para Tailândia, para Bali, Europa, América, Norte, Centro e Sul, um monte de lugares. E tem muitas coisas que são parecidas, tá?
que eu quero dizer? Que existe uma sabedoria ancestral do Oriente e do Ocidente que a gente se desconectou. E que eu passei 34 anos da minha vida investigando, aprendendo, aplicando sabedorias ancestrais e adaptando ao mundo moderno, porque a gente vive aqui na cidade, a gente não é um índio na aldeia, a gente não é lá de trás. Estamos hoje adaptando e com métodos novos também, inovadores. Então, o que eu tenho para te transmitir é fruto disso, tá? Claro, tem algumas coisas que o Maksuri que criou. Por exemplo, aqui, ó, a bússola. Amanhã nós vamos falar da bússola dos talentos, tipologias. Mas para eu chegar nisso, eu estudei, por exemplo, o Eneagrama. E o Eneagrama tem, se não me engano, 6.000 anos de idade. O Eneagrama é um método de 6.000 anos, de milhares de anos. Entende? Então, aprenda com quem já validou o caminho. E depois desse método você ter aplicado e consolidado, aí você põe teu estilo, aí você cria algo novo em cima disso. Mas primeiro você tem que se consolidar num método que um mentor te ensine. Gerar resultados em você e nos seus clientes, tá? Mentores não improvisam e sim aplicam método. Acerto número 2. Estrutura gera previsibilidade. Quando tem método, 4 coisas mudam. Você tem clareza de atuação, você sabe o que fazer antes da primeira sessão. Ou antes disso, né? Como se vender, né? Como fazer teu marketing, tá vendo? Como entregar o teu serviço de mentoria, como tudo, como se vestir. E eu não estou falando de coisas que você tem que decorar. Como se vestir depende dos teus 3 arquétipos de marca, sabia disso? Como se vestir depende da tua individuação, da tua individualidade, da mensagem que você quer transmitir, entende? Mas tem um método para você chegar nisso. O que fazer numa primeira sessão, no início, no meio, do final, o que fazer entre a primeira e segunda sessão, o que fazer na segunda sessão de mentoria, na terceira, na quarta, na 12ª, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, ou como aplicar dentro de uma organização como líder de equipe, como aplicar com um adolescente, estudante, como aplicar com um aposentado, tá? Te dá clareza de atuação, segurança profissional, direção estratégica e previsibilidade de resultados. Anos atrás eu tinha muitos altos e baixos. Eu cheguei, por exemplo, num mês que eu ganhei 100 mil reais. Porque eu dei 20, isso faz, eu estou te falando de 25 anos atrás, quando eu comecei o método. Quando eu comecei o método, lá por 2005, 2006, eu fui convidado a dar palestra na Caixa Econômica em 20 cidades. Naquela época, 20 anos atrás, eu cobrei 5 mil reais por palestra, ganhei 100 mil reais em um mês, com 20 viagens. Palestra. 2 meses depois, eu tinha gasto todo esse dinheiro. Porque não tinha um método do que fazer com esse dinheiro. Entrei em dívida. Aí eu fiquei com 50 mil de dívida. Depois tive que gerar de novo. E tinha muitos altos e baixos. Até que eu entendi como ter um método previsível que vai gerando 10 mil por mês, 20 mil por mês, 30 mil por mês, ou mais, 40. Previsível, uma faixa que mesmo que você depende de clientes te contratarem ou te recontratarem, você tem previsibilidade, tá? E previsibilidade não só de clientes, dos resultados que você vai dar para os teus clientes. Você tem como prever. Por isso que eu faço a tal da sessão estratégica gratuita. Quando alguém fala, Maxuri, eu estou interessado em fazer tua mentoria ou a tua formação, venha fazer primeiro uma sessão estratégica gratuita.
individual. Vamos conversar meia hora. Deixa eu ver se realmente você está maduro para isso. Porque eu não posso perder tempo. Se tem uma coisa que eu não gosto, é alguém entrar numa mentoria minha ou numa formação e ficar enrolando, e ficar enrolando. Prefiro que não entre. Se é para entrar, eu entro para vencer. Entre para vencer, porque eu vou te dar a mão, tá? Não é um curso online, é uma formação. Eu vou te dar a mão e vou junto com você te acompanhar e ir te mostrando como é que eu faço. Você vai aplicando, eu vou vendo como você aplica, eu vou te dando feedback artesanal. Dá trabalho aqui para mim, mas o resultado é maravilhoso. O resultado é previsível. E quanto mais experiência, melhor. Então, eu vou te passando essa experiência. Isso que separa profissionais comuns de mentores. Acerto número 3. Mentores começam pelo diagnóstico. Tá? Intuição não basta, orientação sem o diagnóstico é o primeiro passo de um mentor. Tá? Um consultor também. Um médico é um consultor, um terapeuta, fazer uma consulta, tem que ter um diagnóstico, não é isso? Começa com um diagnóstico. Mas um mentor tem experiência e metodologia validada para o que vem depois do diagnóstico. Mas se não fizer um bom diagnóstico, e aí que você já conheceu pessoas assim, olha, presta atenção. A pessoa, o profissional, faz um monte de pergunta, checa um monte de coisa e não consegue chegar num diagnóstico? Você já viu isso? E você já viu aquele profissional que bate um olhar, já sabe? Que nem o. Como é que chama o House? O seriado do médico lá, o House. Pá! Aquilo é mentor. O mentor tem uma percepção aguçada, porque realmente olha, realmente cheira, realmente escuta, tem presença, está treinado para estar presente, para estar atento, para observar os detalhes. É um Sherlock Holmes, para observar o que outros não estão nem vendo. Não é só questão de experiência que mentor, mentora tem. Está treinado em certas capacidades que fazem muito mais assertivo. Hoje uma pessoa falou assim para mim: Maxur, eu fiz o teste do Emitol. Eu já fiz muitos testes na minha vida. Eu já fiz DISC, eu já fiz MBTI, Big Five, eu já fiz. Ele me citou vários. É uma pessoa que já tinha feito vários testes comportamentais e tal. Ele falou: esse é o melhor e mais completo e profundo teste que eu já fiz na minha vida. O relatório que eu li foi numa profundidade, uma assertividade que me emocionou. Me vi no espelho. Como pode um teste não ser superficial? Esse é um dos meus segredos. Porque eu investiguei um monte de testes. Eu não queria criar testes. Quando eu comecei o meu método, não havia testes. Era tudo muito artesanal, tá? E demorado, porque era artesanal, o meu diagnóstico. Aí eu falei, não, eu quero criar um teste que vai ser mais rápido. Um software com vários testes, que eu vou usar de acordo com a pessoa, um teste diferente, mas que vai me diagnosticar rápido, profundo. Então, eu pesquisei muitos testes.
Amanhã que eu vou explicar melhor isso. Amanhã eu vou contar mais sobre isso daí. Vou te falar quais testes que eu investiguei, no que se baseia, como é que é o emitol. Amanhã é o dia de eu fazer isso daí. Mas para te adiantar um pouquinho, um spoiler, eu aprendi o que não fazer e o que fazer. E tem coisas do meu teste que é o único no mundo que tem, tá? Por isso, outro dia também uma pessoa falou: Ai, Maxuri, mas será? Eu já fiz vários testes, será que isso aí vai fazer a diferença? Falei: Olha, faça. Se você, depois de ler o relatório, me dizer não teve nenhuma novidade, não serviu para nada, eu te devolvo 100% do dinheiro. Porque, gente, eu já apliquei esse teste em mais de 5.000 pessoas. Eu já dei devolutiva do teste a das 5.000 pessoas, pelo menos umas 1.000. Fora os multiplicadores que eu já formei. Então eu tenho confiança total nisso daqui. Tá? Confiança absoluta do que eu estou entregando. Então não é um achismo. E não é uma coisa superficial. De 4 tipologias, né? Tem 4 tipos e aí te diz qual dos 4 é. O teste mais famoso do mundo, que todo mundo fala e usa, né? O DISC, se baseia em 4 tipos. E dependendo do quanto é cada um dos 4, tem 64 combinações. Então ele te dá 64 tipos de resultado e te encaixa em um dos 64. Gente, meu software tem 600 talentos que escaneia e 2.500 profissões, especialidades, cargos e funções. Então, diagnóstico vai gerar a direção. Qual é a direção profissional e pessoal para essa pessoa estar feliz, realizada, próspera? Esse diagnóstico vai apontar essa direção. Vai dar decisão para dar os dados para gerar segurança. Aqui eu pus o gráfico do Ikigai. Você conhece o Ikigai? Ikigai vem lá do Japão, da ilha de Okinawa. Okinawa é uma ilha, Japão é uma grande ilha, e uma das ilhinhas, acho que está no norte do Japão, é Okinawa. E não sei se você leu o livro ou viu o documentário no Netflix de Dan Brutner, que se chama Blue Zones, Zonas Azuis. Viva até os 100 anos, com longevidade. Ele estudou 5 lugares no mundo, e Okinawa é um deles, onde as pessoas vivem mais de 100 anos com saúde, prosperidade, felicidade. Uau! Existem esses lugares? Pessoas com mais de 100 anos com saúde, felicidade e prosperidade? Ele estudou 5 desses lugares e o documentário mostra esses 5 lugares. Um deles, Okinawa. E em Okinawa ele descobriu que as pessoas são felizes, prósperas, realizadas, porque elas descobriram seu Ikigai. O que quer dizer Ikigai? Uma razão para viver e para trabalhar. Um propósito maior que elas próprias. Não, eu tenho propósito, ganhar dinheiro. Isso não é propósito, é objetivo. Eu tenho propósito, criar meus filhos. Isso não é propósito, é objetivo. Qualquer coisa que você pense no teu benefício próprio é objetivo, é consequência, não é propósito. Propósito, meu propósito é ajudar o mundo. Todo propósito é ajudar, é servir, é contribuir. Como? Então, o Ikigai, olha como se diz aqui, a figura, o gráfico. O Ikigai junta paixão, as coisas que você mais ama fazer, os temas que você mais ama saber e ensinar. O que você é bom fazendo, que você tem talento, tem dom, se destaca naturalmente
e também tuas áreas de competência adquirida, tuas expertises. O que o mundo necessita. Qual é o nicho de mercado que mais precisa de alguém que tenha as tuas paixões, os teus talentos e as tuas competências? E o que você pode ser pago por fazer? Se estamos falando do profissional, ou seja, está juntando o que você ama, o que você tem talento, dom, competência, o que o mundo precisa e o que você faz profissionalmente com retorno financeiro que você precisa, que você deseja, que você merece. A intersecção disso tudo é encontrar o teu Ikigai, tá? Tem gente que se forma numa profissão, mas não está alinhado com o que ama, nem com seus talentos. Tem gente que está fazendo algo que tem talento, tem paixão, mas não tem formação profissional, método, processo. Ou está oferecendo para um público que não valoriza, ou que não paga o que ela precisa. Juntar tudo isso, uau, como? O Ikigai fala disso, mas como fazer isso? Como? E esse como é o método que eu desenvolvi e que você está aqui para aprender. E é um prazer, uma honra para mim te ensinar, tá? Olha aqui, reposicionamento como mentor. Mentor de carreira não é um coach melhorado, tá? Nem um terapeuta melhorado, etc. O mentor, a mentora, conduz um processo que vai do diagnóstico ao planejamento e a um acompanhamento personalizado. Não faz só o diagnóstico. Um analista faz diagnóstico. Um consultor faz diagnóstico. Um orientador faz diagnóstico e planejamento. Te orienta. Um mentor. E um coach. O coach faz um diagnóstico, um planejamento, mas é um acompanhamento que é igual para todo mundo. Fazer perguntas poderosas, motivar, observar, dar feedbacks. Eu uso ferramentas de coaching, ensino ferramentas de coaching, mas não são suficientes aqui. É preciso uma expertise para fazer um acompanhamento personalizado que vai dar um resultado impactante. E aí é a mentoria, tá? Claro que quando eu formo mentores, eu ensino ferramentas terapêuticas, eu ensino ferramentas de coaching, eu ensino ferramentas de consultoria, ensino até ferramentas que eu aprendi lá dos xamãs e dos lamas, mas tem algo mais além, que é esse método de mentoria, tá? Não é uma conversa inspiradora. Então, recapitulando, você não está travado por falta de vocação, e sim pelo modelo. 3 erros: formação sem estrutura, espiritualidade sem processo, atuação sem posicionamento do mentor. E os 3 acertos: método validado, estrutura previsível e diagnóstico antes de orientar. Se fizer um mau diagnóstico, a orientação vai ser errada. Se fizer um excelente diagnóstico, a orientação vai ser muito mais acertada. Tá? Mas mesmo que você oriente bem, tem muita gente que eu encontro. Maxuri, eu quero só a tua parte do diagnóstico e planejamento. Eu só quero que você me diga a direção estratégica. O que eu faço? Para onde eu vou? Tá bom. Aí eu aplico lá o MTOL, dou a devolutiva, oriento a pessoa e depois de um tempo eu falo, e aí? Cadê os resultados? Eu não pus em ação. E ela me dá uma lista de desculpas do porquê que ela não pôs em ação. Ou pôs em ação uma vez. Por quê? A maioria das pessoas hoje em dia não tem estrutura física, física também, mas sobretudo emocional, mental e espiritual, para fazer acontecer. Precisa de alguém junto, acompanhando,
observando e falando aquela palavra, aquela frase que faz toda a diferença, provocando uma situação que vai fazer aquela alavancagem. Aquele mentor, aquela mentora que vai direto ao ponto e faz a pessoa ir adiante. Porque às vezes, dependendo da pessoa e do momento, a pessoa o que precisa é de acolhimento. Dependendo da pessoa e do momento, ela precisa de confrontação firme, amorosa e firme, sem rodeios. Depende. Inclusive, tem pessoas que são mais terra, ou água, ou ar, ou fogo. Mas isso é um tema de amanhã, tá? Para nós terminarmos a aula de hoje, minha pergunta-chave: você apenas desenvolve pessoas superficialmente ou você constrói carreiras e vidas com propósito, começando pela sua? Não importa a tua idade, tá? Eu tenho 57 anos e em outubro eu comecei a formação de mentores. Até hoje eu tinha dado outras formações de consultores, de coaches, de analistas. Essa é a primeira formação de mentores que eu dou. Eu esperei decantar bem essa metodologia. E não estou cansado, isso me energiza. Aos 57 anos, nossa, eu estou tão motivado, inspirado e comprometido de que até o final de 2026 eu vou ter uma equipe de mais de 100 mentores e mentoras e analistas, multiplicadores desse método, e que nós vamos juntos fazer um impacto extraordinário no mundo. Porque eu já tenho metodologia validada em vários países. E agora eu quero uma equipe para a gente fazer um grande impacto e todos prosperarmos muito e nos realizarmos muito. Escreve aí no chat. Eu construo carreiras e vidas com propósito. Escreve aí. Ai, não, escrever. Ai, que preguiça de escrever. Então você está perdendo a oportunidade de que um mentor te diz: escreva. Por quê? Quando você escreve, você está trazendo para a matéria. Teus cinco sentidos vão. Algo que você escreve, principalmente se for num caderno, num papel, você vê, você toca, está na matéria. E o teu subconsciente entende que isso já, já está na matéria. Não é um pensamento, uma palavra no ar. Está na terra, está na matéria. E isso é um prompt, é um comando para o subconsciente concretizar o que está escrito aí. Isso é um trabalho que se chama afirmações e decretos. Afirmações e decretos, que eu também ensino, tá? Uma parte eu aprendi em programação neurolinguística, mas outra aprendi de xamãs e lamas. Eu ensino. Beleza? Então, último slide. Convite para a próxima aula. Uau, gente, vocês estão aqui comigo 1h30, hein? Tá de parabéns? Você foi até o final? Faz um aplauso aí. Faz um aplauso. Põe coraçãozinho, põe reação. Essa, essas são as pessoas que eu estou buscando. Que vai até o final, que tem palavra, que é capaz de ir até o final, em algo que começa, que tem atenção, que é capaz de sustentar 1h30 de atenção, porque agora as pessoas ficam olhando lá no Instagram e rolando, tudo é short, tudo é rápido, está encurtando a inteligência das pessoas. E agora começa a pedir para a inteligência artificial pensar por elas. Vão ficar aleijadas psicologicamente. Que bom que você está aqui refletindo, questionando, aprendendo, pensando. E lembra que eu falei no início dessa aula que hoje te cabe uma decisão estratégica? Que hoje é a oportunidade de você reposicionar tua carreira e tua vida? E não ser só uma aula a mais que você assiste? Eu estou falando sério. Amanhã, às 8 horas, eu vou te mostrar como viver disso. O método na prática.
Vou te mostrar na prática isso daí. Vou até compartilhar relatório do teste para você ver como é que é. E não só o teste é o primeiro passo, mas é um pedaço do método. Isso é um processo, quem permanece constrói, quem só coleciona conteúdo tem que ficar recomeçando e se frustrando, tá? Nos vemos na próxima aula, mas antes eu quero agora saber das perguntas.